Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Bem-vindos e bem-vindas ao Plantcast, o primeiro podcast sobre nutrição e fisiologia de plantas do Brasil. Nesse episódio, navegaremos sobre os aspectos relacionados ao condicionamento de perfil do solo e matéria orgânica, assim como os avanços científicos em relação ao manejo nutricional e fisiológico das principais culturas cultivadas no Cerrado brasileiro. Para isso, temos o grande prazer de convidar a doutora Larissa Torme, pesquisadora da área de solos do Instituto Fitos, em Brasília, Distrito Federal. Comigo vai estar a doutora Bárbara Rodecker, CDM da região de Goiás, DF. Gostaria aqui de passar a palavra para a doutora Larissa, para ela poder se apresentar. Larissa, muito obrigado pela participação. Muito obrigada, Lucas. Obrigada, Lucas, Bárbara, pelo convite, né? Eu fico muito feliz de poder falar um pouco sobre fertilidade do solo e nutrição de plantas, um tema que a gente vive há muitos anos, já desde o iniciozinho da graduação, né? Então, para vocês me conhecerem um pouco, eu iniciei meu processo acadêmico na Universidade de Brasília, né, onde eu fiz graduação, mestrado e doutorado. Durante o mestrado e o doutorado, eu fiz uma parceria com a Embrapa Cerrados, onde eu fiquei lá durante 6 anos, acompanhando alguns experimentos de longa duração com objetivo de formação de perfil do solo, né? Desde 2018, eu estou no Instituto Fitos, onde eu conduzo os ensaios de fertilidade do solo e nutrição de plantas, né? Então, estamos aí completando 4 safras. Nossa, que interessante, Larissa. E aproveitando, né, essa rica trajetória profissional e acadêmica, conte um pouco para nós sobre os resultados interessantes que você obteve em suas pesquisas. Com certeza serão muito valiosos para os ouvintes. Maravilha, Lucas. Bem, pessoal, então, conforme eu falei, né, durante o mestrado e o doutorado, eu participei de um ensaio de longa duração lá na Embrapa Cerrados, cujo objetivo era a correção de perfil do solo, na associação de doses de gesso associado com a aplicação de calcário, né? Então, várias doses de gesso e o calcário em conjunto, né? Durante essa pesquisa, o nosso objetivo era identificar quais as modificações nas propriedades químicas, né, e também das plantas pela aplicação do gesso associado ao calcário. Dentre essa pesquisa, o objetivo central e final era a gente identificar modificações proporcionadas pelo uso do gesso no sequestro de carbono dentro do solo. E a gente conseguiu identificar resultados muito positivos relacionados ao aumento das raízes, né? Só para a gente ter assim, uma noção, a utilização do gesso, a cultura que a gente avaliou durante esse ensaio, era um ensaio de 7 anos, né? Então foi avaliado raiz desde a fase inicial. No primeiro ano, a aplicação da dose recomendada de gesso possibilitou um incremento de raiz de 18%. No 7º corte, né, avaliando o efeito residual dessa aplicação de gesso, foi aumentado as raízes em 37% na camada de 0 a 2 metros de profundidade. Esse ensaio era um ensaio do Djalma Martião, né? Então eu tive o prazer de poder acompanhar durante um longo período lá esse ensaio e participar em conjunto lá das pesquisas voltadas para condicionamento do perfil do solo. Muito bom, Larissa, excelentes resultados. Eu quero aproveitar o tema um pouco, né, manejo do carbono do solo, matéria orgânica. Nós observamos muito aqui no dia a dia um certo confundimento em relação a determinados conceitos da matéria orgânica, né? O pessoal confunde muito material orgânico com matéria orgânica propriamente dita. Acho que a gente poderia aproveitar o momento para a gente esclarecer esses conceitos para os nossos ouvintes. Você poderia nos explicar a diferença entre os dois? Ótimo, Bárbara. Excelente questionamento, né? É um tema que a gente tem visto assim, uma crescente dentre as áreas, nas conversas, nas rodas de conversa entre pesquisadores e produtores, o objetivo de incrementar a matéria orgânica no solo, né? Existem formas claras de aumentar a matéria orgânica dentro do sistema, que é a partir da deposição de resíduos vegetais, né? Então, resíduos vegetais seria esse material orgânico que eu deposito sobre o solo, certo? A matéria orgânica já é aquele material ou resíduo orgânico que já entrou no processo de decomposição, né? Então, a matéria orgânica, ela possui uma propriedade, vamos dizer assim, essencial dentro do solo, principalmente dos nossos solos, dos latossolos, que é a formação de cargas, que é a CTC.
Então, um dos grandes objetivos do incremento de matéria orgânica dentro dos sistemas é a gente possibilitar esse aumento da CTC, né? Se diz aí que pelo menos o de 90% a 95% da CTC dos latossolos é oriunda da matéria orgânica. Então, a matéria orgânica que promove esse aumento de cargas no solo, onde vai ficar dissolvido o cálcio, o magnésio, o potássio, né, que vão servir para o crescimento da planta. Então, o objetivo de aumentar essa matéria orgânica está muito associado à deposição desses resíduos, né? Então, o grande confundimento é, não necessariamente aquele resíduo, no primeiro ano, ele já vai ser matéria orgânica, ele vai ter que passar por um processo de decomposição para ele se tornar matéria orgânica, né? Que é a matéria orgânica umificada que tem essas propriedades dentro do sistema. Dentre esses trabalhos que a gente conduziu, seja na Embrapa ou já aqui no Instituto FITS, a gente tem observado que o principal favorecimento desse aumento da matéria orgânica dentro do sistema está associado a raízes. Então, o papel das raízes no aumento da matéria orgânica. Então, as raízes possuem carbono na sua constituição e esse carbono, ao ele entrar no processo de mineralização, ele vai promover o aumento da matéria orgânica dentro do sistema. Então, principalmente através das raízes. Larissa, e excelente, eu acho que hoje, principalmente hoje na agricultura moderna, nós temos aí essa necessidade de preocupar realmente com o teor de matéria orgânica, tanto no sentido agronômico, tanto no sentido das próprias mudanças que nós estamos vendo aí em relação a algumas mudanças climáticas. E o consumidor, principalmente o consumidor um pouco mais consciente, ele está valorizando esse ponto. Vendo nesse aspecto, né, do carbono do solo versus o perfil do solo, o que você elencaria, além do sistema radicular, fatores que mais contribuem para o aumento do estoque de carbono no solo? Excelente, Lucas. Essa é uma busca, né, principalmente a partir da dissertação, né, durante o mestrado e da tese durante o doutorado. A gente conseguiu elencar, né, dentro desse estudo de formação de perfil, que o objetivo central era o fornecimento de gesso, que o cálcio foi um dos principais fatores para esse incremento de raiz dentro do sistema, né? Então, bem, se eu disse para vocês que a raiz são os principais favorecedores de incremento de matéria orgânica ou de sequestro de carbono dentro do sistema, se o cálcio ele favorece o crescimento das raízes, então eu tenho uma sequência, né? Todas as vezes que eu aumento os teores de cálcio dentro do perfil, eu contribuo para o maior crescimento radicular e esse maior crescimento radicular vai favorecer o incremento de carbono ou sequestro de carbono dentro do sistema, né? Dentro lá da tese de doutorado, como para analisar esse aumento de estoque de carbono dentro do sistema ou sequestro de carbono, são necessários ensaios de longa duração, que era o caso de um desses ensaios que era de responsabilidade do Djalma lá dentro da Embrapa, né? Nesses 7 cortes, a gente conseguiu aumentar 12 toneladas de carbono dentro do sistema, pelo aumento 12 toneladas do estoque de carbono, né, dentro do sistema, pela incorporação das 5 toneladas de gesso, que era a dose principal, né? O cálcio foi o principal favorecedor desse incremento. Quando a gente faz diversas regressões para analisar quais foram os fatores que mais influenciaram, com certeza o cálcio foi um dos principais fatores. Além do cálcio, um outro fator que eu quero chamar a atenção, que é extremamente importante, a gente já tem visto que nas áreas agrícolas, de uma forma geral, essa busca de formação por perfil já tem reduzido a saturação por alumínio. Mas foi um outro ponto central que a gente viu, né? Então, saturações por alumínios, vamos dizer aí, abaixo de 20%, próximo a zero, seria o ideal para o crescimento das raízes e, com isso, o sequestro de carbono, né? Então, só para a gente fechar, aumento do teor de cálcio dentro do perfil, redução da saturação por alumínio, vai favorecer o crescimento das raízes. E essas raízes, elas têm uma concentração muito grande de carbono na sua constituição. E esse carbono, ao ele entrar dentro do solo, vai fixar, vai sequestrar esse carbono que estava na atmosfera. Muito bom, Larissa. Super interessante seus resultados. E, Larissa, mudando um pouquinho, né? Você
fez a sua dissertação e a sua tese, né, nessa linha de manejo do carbono no solo e também condicionadores de perfil. E você mudou um pouco, né, o seu tópico de pesquisa avançada agora indo para o Instituto Fittos, né? Você poderia falar para a gente quais os principais assuntos que você está trabalhando junto agora ao Instituto Fittos aqui na região? Maravilha, Bárbara. Durante o mestrado e doutorado, a gente teve um foco muito grande aí voltado para propriedades químicas do solo, correção de perfil, compreender como são essas propriedades, essa modificação, né? E desde 2018, onde eu comecei a trabalhar na Fittos, então sou coordenadora da área de pesquisa aqui no Cerrado de Fertilidade e Nutrição, a gente tem tido, assim, uma busca muito grande pela pesquisa voltada para a nutrição foliar de uma forma geral, né? Então, quando eu digo nutrição foliar, tanto voltado para o uso de nutrientes, quanto o processo de bioestimulação. Associado, né, a essas pesquisas, a gente tem acompanhado algumas áreas de produtores com altos tetos produtivos, onde a gente busca compreender quais são os principais gargalos dentro dessas áreas, né? Então, por exemplo, se eu estou colhendo 80 sacos, como que eu posso chegar a 100 sacos? O que está influenciando dentro dessas áreas? E aí, a partir da compreensão dos principais fatores que a gente acha que interfere, né, nesse alcance desses altos patamares produtivos, a gente realiza pesquisa dentro da nossa estação. Então, a gente está pensando muito assim, no alicerce voltado para ajuste fino, diríamos assim, né, quando a gente visa aí nutrição foliar, bioestimulação, entrando inclusive aí no processo de fisiologia vegetal, né? Então, uma união entre perfil de solo, fertilidade e nutrição foliar e bioestimulação, né? Conforme a gente sabe, a agricultura, você precisa ligar os pontos para você tentar compreender o todo, né? Não dá para a gente desmembrar as áreas. Muito bom aí as pesquisas do Instituto Fittos. E aproveitando, né, a gente tem visto bastante o uso, principalmente do fósforo via folha, o fósforo foliar em algumas culturas. E ainda tem algumas hipóteses que tentam ajudar a explicar por que da resposta ou não, mas eu queria, às vezes, se você pudesse compartilhar a sua experiência sobre essa aplicação. O que você tem observado nos resultados? Lucas, a nossa estação fica localizada no Distrito Federal, né? Então, nós acompanhamos algumas regiões aqui em torno, vamos dizer, um raio de 200 quilômetros aqui em torno. O que a gente tem percebido, Lucas, de uma forma geral aqui na região, nos solos, na nossa própria estação, né? Que a partir lá da década de 80, com o advento da agricultura aqui para a região Cerrado, o principal fator limitante para alcançar patamares produtivos mais altos era o fósforo dentro do sistema. Então, desde ali da década de 80, da década de 90, os produtores iniciaram a incorporação de fósforo dentro do sistema. O que a gente tem percebido? Ao longo dos anos, tem se formado um acúmulo de fósforo, tanto no perfil do solo, quanto nas camadas superficiais, né? Mas, assim, teores de fósforo, na maioria das vezes, muito elevados, na grande maioria das áreas que a gente tem acompanhado aqui na região, né? Uma região muito tecnificada, com alcance de altos patamares produtivos. E aí nós startamos um ensaio, assim, quando iniciei na Fittos, com o objetivo de avaliar uma curva de dose-resposta de fósforo dentro do solo, né, que seria um ensaio fatorial, com a aplicação de fósforo via foliar. Então, meu objetivo era o seguinte, eu saber até onde eu tinha a resposta da aplicação de fósforo e até onde eu poderia trabalhar com aquela reserva que eu tinha dentro do solo, e como que a adubação de fósforo via folha poderia contribuir, né, para esse manejo de fósforo dentro do sistema. Porque o que a gente via muito são aplicações de fósforo via folha sem um respaldo da ciência ou sem uma quantificação do quanto poderia incrementar a produtividade dentro das áreas. E os resultados foram muito interessantes, então vou dar uma média geral do que a gente encontrou durante esses anos aí, né? Foram 5 anos de ensaio, esse ensaio permanece no campo, a gente vai continuar com ele. Nós obtivemos respostas maiores para a aplicação de fósforo via folha do que para a própria aplicação de fósforo via solo. Para essas áreas com teores de fósforo elevado, né? Gostaria de salientar isso, tá? Acima aí de 18,
20 miligramas. E a gente tem visto áreas aqui com um fósforo muito maior que isso ainda. E eu acredito que essa resposta, a gente tem acompanhado na literatura, também outros pesquisadores, está muito associado à ativação de processos fisiológicos dentro da planta. Há pouco tempo foi publicado um trabalho que mostra que a aplicação de fósforo via folha, ela é capaz de aumentar a expressão das enzimas fosfatases dentro do sistema, que é a enzima que libera fósforo para dentro do sistema. Então, a aplicação de fósforo via folha, promovendo o aumento da expressão dessas enzimas dentro do sistema, que vão liberar fósforo, né? Então, a gente acredita que a explicação para essas respostas que eu vi no ensaio, respostas consistentes ao longo das 4 safras, uma maior resposta para a aplicação de fósforo via folha do que para o próprio fósforo via solo. Então, assim, resultados super interessantes. Eu acho esses resultados interessantíssimos, porque, de modo geral, quando pensamos na aplicação de macronutriente, há ainda uma certa objeção, né? Como assim eu vou aplicar macronutrientes? E eu acho que a gente está evoluindo na ciência para entender mais que um fator simplesmente de fornecer um nutriente, e sim de dar estímulos para a planta. Eu trabalhei com boro, e o que eu observava era essa aplicação foliar resultando no aumento da ativação de genes específicos, de transportadores de boro específicos lá no sistema radicular, no ápice da raiz, o que favorecia a absorção de boro. Então, muitas vezes, as respostas estão mais linkadas a aspectos fisiológicos, né, e genéticos do que a aspectos simplesmente de fornecer um elemento, né, nutricionalmente. Então, eu acho incrível esses seus resultados, e a gente tem buscado cada vez mais entender também esses processos, e ficamos muito felizes quando tem institutos de pesquisa que estão também, né, trabalhando junto nesse sentido de entender realmente o comportamento fisiológico e nutricional, né, para as nossas culturas aqui. Até porque, como você disse antes, o gargalo muitas vezes do produtor que já está com 80 sacas é esse ajuste fino. E nesses experimentos, o que você tem observado, além dessa aplicação foliar de fósforo, o que você tem observado que está favorecendo a esse ajuste fino de um produtor que já está no teto produtivo bom, mas que precisa avançar? Maravilha, Bárbara, visando principalmente compreender quais são os principais fatores que têm influenciado nessas áreas que têm alcançado maiores patamares produtivos, nós fizemos umas parcerias com alguns produtores com o objetivo de montar ensaios mesmo, ensaios simples, mas com rigor científico, né, para tentar fornecer a mais ou a menos determinado nutriente ou um bioestimulante e conseguir compreender quais desses fatores estavam mais influenciando ou reduzindo, né, para não se alcançar maiores patamares produtivos. Então, nós selecionamos aqui em volta na região algumas áreas de alguns produtores, com tetos produtivos aí acima de 80 sacos, com alcance em algumas safras aí chegando a 100 sacos por hectare, né, áreas irrigadas e áreas de sequeiro, com uma construção de perfil de solo muito bem feita, já 1 metro de profundidade corrigido, com todos os nutrientes de uma forma geral a níveis altos, né? E aí nós iniciamos o processo de compreensão. Então, para isso, nós fizemos coleta de solo a 1 metro de profundidade e o acompanhamento ao longo da safra. Análise foliar, análise de nutriente nos grãos, para tentar fechar o balanço de nutrientes dentro do sistema como um todo. Então, um acompanhamento desde da soja, na sequência das safras que o produtor vem conduzindo. E nós montamos alguns ensaios. Um fator muito importante que eu quero chamar a atenção, que a gente tem visto, não só aqui na nossa região, mas quando a gente conversa com outros pesquisadores, consultoria também, um desequilíbrio muito grande da relação cálcio, magnésio e potássio, principalmente para essas áreas que já têm teores de nutriente altos, né, que já entrou no processo de correção há longos anos. Muito associado à utilização específica de determinados condicionadores do solo, né? Mas o que mais a gente tem visto aqui na nossa região é um desbalanço para a relação magnésio. Então, os teores de magnésio, apesar de estarem altos dentro do sistema ou a níveis adequados, quando a gente observar a relação cálcio, magnésio e potássio, uma redução da absorção do magnésio pelos altos teores ou de potássio ou de cálcio, né? Lógico que em algumas áreas existe um desbalanço contrário também, teores menores de potássio. Mas na grande maioria,
teores de magnésio dentro da relação ali da CTC, né? Os teores de magnésio baixos, ou seja, potássio e cálcio prejudicando essa absorção. O que a gente visou nessa situação? Realizar ensaios com o suprimento de magnésio via folha, não com o objetivo de corrigir o magnésio no solo, mas com o objetivo de saber se essa reposição de magnésio via folha poderia contribuir para essa redução desse desequilíbrio, né? Porque na maioria dos casos, a gente só consegue identificar esse desequilíbrio quando a cultura já está dentro da área. Então, a gente não consegue fazer a aplicação de um corretivo de solo. E associado a isso, na grande maioria dos casos, a gente já tem áreas com um pH muito elevado ali na camada superficial, de 0 a 10. E a principal forma de correção de magnésio dentro dos sistemas é com a aplicação de calcário. Então, se eu aplico mais calcário, eu vou aumentar mais o cálcio, eu vou aumentar mais o pH e a minha relação vai continuar desequilibrada. O nosso objetivo foi essa reposição aí de magnésio via folha. E nós conseguimos identificar resultados muito positivos com a aplicação aí de doses de magnésio variando de 500 gramas até aí 720 gramas. Incrementos, Bárbara, aí na casa de 6, 7 sacos, em uma área que às vezes já estava produzindo 80 sacos por hectare, né? Então já era um patamar produtivo alto. E o mais interessante nessas áreas é que a gente não consegue visualizar uma deficiência a nível visual. Eu não consigo identificar uma deficiência de magnésio a nível visual. Essas deficiências elas só vão ser identificadas quando a gente faz análise das folhas. Aí, a partir das análises das folhas, a gente consegue perceber que esses teores realmente estavam baixos, né? E aí, a aplicação de magnésio teve um papel fundamental. E a gente sabe de todas as outras funções do magnésio no enchimento de grãos, né, na translocação de açúcares dentro da planta. Então, com certeza, vai ser um elemento fundamental, né? Então, esse é um dos pontos que eu gostaria de chamar a atenção aí com vocês. Muito interessante, Larissa. Obrigado mesmo pela contribuição. Passando um pouco dos macro para os micro, e talvez os micros menos demandados, vamos dizer assim, que seria, no caso do molibdênio, níquel e algumas pontuais culturas, a gente também trabalhar com cobalto. Você tem visto boas respostas com o uso desses micronutrientes? Ótimo, Lucas. Ainda continuando nessa área de produtores que a gente trabalhou, né? Então a gente retirou alguns resultados onde a gente trouxe para dentro da estação de pesquisa e montamos alguns ensaios com o objetivo de compreender mesmo dentro da estação, né? Então para análises mais criteriosas de como realmente era a contribuição da aplicação de micronutrientes ou dos próprios macronutrientes que nós vimos respostas positivas, né? E teve um micronutriente em especial que chamou muito a nossa atenção, que foi a aplicação de molibdênio. Eu já tinha uma certa desconfiança sobre a aplicação de molibdênio, mas eu confirmei em algumas conversas onde a gente faz com os produtores, sabe? Assim, para tentar entender quanto de molibdênio que os produtores têm feito dentro das áreas, têm aplicado. E eu vi uma discrepância muito grande assim, entre as áreas, de uma forma geral. Alguns produtores usando 80 gramas de molibdênio, os produtores usando 40 gramas, outros não usando nada de molibdênio, mesmo no sistema soja, que é um sistema que a gente sabe que é altamente responsivo à aplicação de molibdênio. E aí, a partir vamos dizer, né, dessa pequena confusão de quantidade de molibdênio aplicado nas áreas, a gente resolveu montar um ensaio, né? Um ensaio tanto na cultura da soja quanto na cultura do feijão, com a aplicação de molibdênio. Na soja, as respostas foram fantásticas para a aplicação de molibdênio. Estou falando apenas de molibdênio. Depois a gente vai conversar um pouco sobre cobalto, sobre níquel, né? Aplicação de molibdênio visando aquelas principais fases de maior nodulação na cultura da soja, do pico de nodulação. Então, a gente pode colocar ali V3/V4, R1, e enchimento de grãos, que seria as fases de maior demanda de nitrogênio pela cultura da soja, né? E aí, nesses pontos, nós fizemos aplicações de molibdênio em doses crescentes. E nós vimos respostas para aplicação aí de até 80 gramas de molibdênio por hectare, dividido dentro desses estádios, né? Respostas bem interessantes, principalmente, pessoal, para aquelas áreas de maiores patamares produtivos, né? Esses ensaios foram visando aquelas áreas com patamares produtivos mais altos, porque a necessidade de nitrogênio
ela é extremamente elevada nessas áreas. Então, se a gente pegar o nosso sistema como um todo, soja, milho, safrinha, é um sistema que demanda muito nitrogênio. E a aplicação de molibdênio vai favorecer esse processo de absorção de nitrogênio e fixação dentro das plantas, né? Só para complementar, nós fizemos esse ensaio de soja com molibdênio e, na sequência, pelas respostas muito positivas que nós tivemos na soja, nós fizemos também em feijão. Então, acabei de tabular esses dados, inclusive é um TCC de uma das nossas alunas que ficam aqui com a gente. E nós fizemos uma curva de dose-resposta de nitrogênio associado com molibdênio na cultura do feijão. E muito semelhante ao que a gente viu para a soja, já no feijão nós vimos respostas até 120 gramas de molibdênio aplicado no feijão, dividido em 2 estádios, né? Já para o nitrogênio, quando a gente ultrapassa ele 100 quilos de nitrogênio por hectare, uma redução da produtividade pelo acamamento, pelo excesso de produção vegetal, né? Ou seja, o molibdênio, a aplicação de doses crescentes de molibdênio, resultou em respostas crescentes, né? Já a aplicação de nitrogênio, respostas até 100 kg de nitrogênio por hectare, tá? Então, eu gostaria de salientar que esse ensaio foi feijão irrigado, né? Nós chegamos a algumas parcelas a produzir 60 sacos de feijão, né? Então, a produtividade de feijão é relativamente interessante. E o molibdênio, com certeza, tem sido um nutriente que tem modulado aí essas respostas em produtividade dentro das nossas áreas. Excelente, Larissa. É interessante esses dados de molibdênio. É estranho saber que tem ainda, né, produtores que ainda não vêm fazendo o uso desse elemento, né? Pensando em leguminosas, né, como você falou, alta demanda de nitrogênio, molibdênio ali participando da nitrogenase, tem trabalhos indicando que o fornecimento de molibdênio promove um incremento de até 18 vezes a massa do nódulo. Então, assim, é estranho a gente ainda ver que alguns não usam, né? E, como você falou, o sistema produtivo soja-milho é um sistema que demanda bastante nitrogênio. E molibdênio, assim, né, pensando também na nitrato redutase, é essencial, né, para a redução desse nitrato na planta. E a gente vê que em milho a demanda de nitrogênio é alta também. Então, esses dois elementos altamente linkados. Alguns trabalhos indicam assim, uma alta redução dessa nitrato redutase na ausência desse, ou na redução, né, da disponibilidade desse molibdênio. Então, a gente encontra resposta para soja, a gente encontra resposta para milho, para trigo, em estresse hídrico, reduzindo até a produção de aba quando não tem molibdênio. Então, é um nutriente realmente que a gente precisa dar uma atençãozinha especial. E aí, pensando nos outros elementos que você tem trabalhado, né, no nutriente, como, por exemplo, o micronutriente níquel ou o elemento benéfico cobalto, o que você tem observado de resultados nesses experimentos que vocês têm avaliado? Maravilha, Bárbara. Então, se a gente, vamos visar aí soja e feijão, né, as leguminosas de uma forma geral que a gente tem acompanhado aqui, se estende o que eu falei sobre molibdênio, né, em conversa com os produtores, alguns usam, outros não, uns usam mais, outros usam menos, mesmo aqui na nossa região, uma região bem tecnificada. Então, me despertou uma curiosidade muito grande em saber como são as respostas desses nutrientes, né? E muito semelhante ao que a gente viu para molibdênio, já para cobalto e níquel, nós temos trabalhado com aplicação via tratamento de semente, né, alguns ensaios via tratamento de semente, tanto para soja quanto para feijão, e para aplicação foliar nos estádios iniciais, né, que seria a reposição desses microelementos ou microelementos benéficos via folha também. E principalmente para a cultura do feijão, vou salientar a cultura do feijão, nós temos visto respostas muito interessantes para a aplicação desses nutrientes. E, Bárbara, o que é mais interessante é principalmente o caso do níquel, parece que ainda é pouco divulgado. Quando a gente vai conversar com os produtores, alguns ainda têm muita dúvida. Mas se eu fizer só cobalto e molibdênio, não é suficiente? Né? Então, a gente precisa avançar tanto nesse processo de divulgação, né, quanto nesse processo de pesquisa, né? Qual a quantidade mais adequada? A gente ainda precisa evoluir um pouco em quantas gramas de níquel, quantas gramas de cobalto, né? Do molibdênio a gente já tem respostas mais claras, mas principalmente para níquel, a gente ainda vê assim, uma instabilidade, né, dentro das áreas quando a gente vai conversar ainda de dúvidas se realmente tem resposta.
do que a gente tem visto a nível de pesquisa, realmente é responsível. Tanto no processo de nodulação, né? Então nós conseguimos observar maior número de nódulos, nódulos maiores, pelo processo de fornecimento de cobalto, molibdênio e níquel, né? A gente sabe que o níquel também tem um papel fundamental no processo de fixação biológica de nitrogênio, assim como o cobalto e molibdênio. Então, é extremamente importante o fornecimento, vamos falar aí dessa tríade, né? Cobalto, molibdênio e níquel dentro dos sistemas, principalmente leguminosos. Larissa, bem interessante os dados que você comentou do molibdênio, do cobalto, do níquel, o elemento benéfico cobalto. E é interessante que nós, da ICL, a gente sempre tenta trazer algo novo, algo que possa agregar para a agricultura. E a gente vê que a inovação é muito importante na agricultura. Tanto é que foi lançado agora o primeiro produto com selênio que a gente vai ter na agricultura, e na agricultura brasileira. E é muito interessante para nós, é um motivo de muito orgulho, porque alguns anos atrás essa mesma barreira também foi muito suportada pela companhia, e agora vendo com essa barreira do selênio, que também é um produto muito interessante, visando, além dos benefícios da planta, também a biofortificação, que é uma missão a mais para nós, engenheiros agrônomos, né, e profissionais da agricultura. E a gente, caminhando para a última pergunta, Larissa, eu gostaria de verificar, né, como que você avalia hoje o manejo nutricional, fisiológico para culturas como soja, feijão, milho, né, e se você tem algumas informações para passar um pouco sobre os bioestimulantes, os aminoácidos, o que você tem conseguido de resultados que possa suportar essa aplicação, ou o que você tem de crítica também, isso é válido, e vai ser muito bom você compartilhar sua experiência experimental, tanto com bioestimulantes quanto com aminoácidos. Muito obrigada, Lucas, por essa questão, né? Tenho sido questionada, assim, quase todo dia, né, nas conversas, seja com produtores ou na própria pesquisa, sobre a utilização de bioestimulação de uma forma geral, né? Quando a gente fala em bioestimulação, a gente pensa aí, a gente pode dividir em extratos de algas, em aminoácidos, em substâncias úmicas, né? Existe um confundimento entre bioestimulação e utilização hormonal também, né? Então, colocamos todo mundo aí dentro da mesma caixa, né? Quando a gente deveria dividir bioestimulação de hormônios, né? E desde quando eu estou na FITOS, né? Então estamos aí em 4 safras, tenho tido uma demanda muito grande de trabalhos de uma forma geral, visando bioestimulação, né? Nas últimas safras aí, a gente tem conduzido em média em torno de 300 a 400 tratamentos, onde pelo menos 90% disso é bioestimulação. Então, definição de dose, definição de momento de aplicação, respostas das culturas, posicionamento de diferentes tipos de bioestimulante em diferentes momentos. E o que eu posso dizer, Lucas, é que a pesquisa, graças a Deus, né, ela tem evoluído muito nesse sentido e vai contribuir muito, principalmente quando a gente visa o processo anti-estresse pela aplicação de bioestimulante. Na última safra, nós tivemos resultados fantásticos para a utilização de bioestimulação na cultura do milho safrinha. Então, fizemos um plantio já fora assim, da zona ali de precipitação, né? Então, com estresse hídrico severo, e fizemos a aplicação de alguns bioestimulantes e tivemos respostas sensacionais para essa aplicação desses bioestimulantes na redução de estresse hídrico, né? Então, principalmente visando essa redução de estresse, eu consigo identificar que os bioestimulantes eles vão poder contribuir muito. Mas quando a gente pensa, né, Lucas, assim, em estresse, sempre vem essa ideia de estresse hídrico, né? A gente só acha que as plantas passam por estresse hídrico, que na verdade, durante a safra, eu diria assim, durante o dia, durante todo momento, a planta ela passa por algum estresse, porque a temperatura ou sai fora da zona, né, de melhor atividade da planta ao longo do ciclo da cultura. A gente tem estresse também por aplicação de produtos fitossanitários, por temperatura, como eu falei, alta ou baixa. Então, a aplicação de bioestimulante não só na contribuição do estresse hídrico, mas também na contribuição desse estresse oculto, que a gente não consegue identificar, né? Por exemplo, para a cultura do feijão, é super comum aqui na nossa região, a gente vê temperaturas aí, na fase ali de florescimento, que é uma fase fundamental, chegando a temperaturas abaixo de 10 graus.
ficando 4, 5, 6 horas com temperaturas abaixo de 10 graus. E a planta, ela não mostra esse estresse a nível visual. Então, os bioestimulantes, eles com certeza podem contribuir para essa redução de estresse oculta também, que a gente não consegue visualizar, não apenas o estresse hídrico. Um outro tipo de pesquisa, né, que tem sido muito demandada, que a gente tem visto respostas muito positivas, é para a aplicação desses bioestimulantes, seja no suco de plantio, ou seja no tratamento de semente, no processo de enraizamento. Então, tanto para extrato de algas quanto para aminoácidos, nós temos visto respostas muito positivas em enraizamento. Fazemos ensaio a nível de campo, replicamos esses ensaios em casas de vegetação para avaliação de raízes, porque normalmente essas raízes, a gente não consegue identificar aumento de raízes nos ensaios em campo. Eu não consigo tirar a raiz de forma intacta do campo para avaliar. Então, nós replicamos esses ensaios em casa de vegetação para verificar o aumento de raízes. E a aplicação de bioestimulantes, ela tem promovido um aumento, vamos dizer, aí na casa de 20% de pelos radiculares, que são os principais favorecedores de absorção de água e nutrientes na fase inicial da planta, que vai determinar o desenvolvimento inicial da planta. Né? Então, assim, diversas aplicações, né? Como ponto de crítica, né, que a gente consegue crescer a partir da crítica, eu acredito nisso, acredito que a gente precisa evoluir muito, assim, no processo de pesquisa, do momento, da dose de aplicação, das comparações. Pelo que nós temos visto, o extrato de alga, ele tem um papel e uma função nas plantas, ele é diferente da aplicação de um aminoácido. Então, quando a gente compara um extrato de alga com um aminoácido, a gente não está sendo assertivo, porque cada um vai ter uma rota de atuação dentro da planta. Então, a pesquisa, ela precisa evoluir mais, né, em quais os melhores momentos de aplicação para cada um desses diferentes tipos de bioestimulante. E eu acredito que nós iremos evoluir, né, e poder passar isso para a cadeia principal, que é o produtor que está lá no final, né? Qual o melhor momento de aplicação, qual a melhor tecnologia de bioestimulação que eu devo utilizar em cada momento para ser mais assertivo. Então, com isso, eu acredito que nós estamos fechando aqui a nossa conversa. Eu gostaria de convidar a todos, agradecer a todos aí pela participação, a quem está nos ouvindo, e convidar vocês a conhecer o Instituto Fitos, né? Nós temos aí 20 anos de atuação, nossa estação aqui no Distrito Federal, na estação no Sul, em Itaara, no Rio Grande do Sul, e temos também uma estação de pesquisa no Paraguai, um pouco mais recente, né? Em torno de 2 anos. E fazendo pesquisas, às vezes, nas 3 estações, a mesma pesquisa com o objetivo de compreender ao longo do Brasil como está sendo as respostas de uma forma geral. Não só da nutrição de plantas, mas das outras 5 grandes áreas também da pesquisa. Tá? Então, eu convido vocês, a quem tiver interesse em conhecer o Instituto Fitos, nós estamos abertos. Larissa, muito obrigado mesmo pela sua participação, muito rica aqui a sua colaboração, suas respostas, fantástico. Para finalizar, eu gostaria muito de agradecer a Larissa novamente, agradecer a Bárbara, obrigado, Bárbara, pela participação, e convidar todos os nossos ouvintes para acessarem o Soybean Experts Club e o Feijão Experts Club. Tem bastante material muito rico lá, bastante coisa interessante, vídeos, palestras, boletins técnicos, e fica aí o convite para acessarem o site do Soybean e do Feijão Experts Club. Muito obrigado, até a próxima. O Plantcast é uma produção da ICL, Impacto para um Futuro Sustentável.